Searle, o significado como intencionalidade individual. Ao abordar o significado do ponto de vista da subjetividade individual, parece-me essencial traçar uma distinção fundamental que Grice não traça. As várias definições de significado dadas por ele, desde seu artigo inicial de 1957, até suas tentativas subsequentes de aperfeiçoar e refinar a definição original, baseiam-se na tentativa de definir o significado em função da intenção de um falante de causar efeitos em seus ouvintes. Numa palavra, Grice define o significado em função das tentativas de comunicação. A meu ver, isso é um equívoco. Argumentei em outro contexto que, dentro da teoria dos atos de fala, precisamos distinguir entre intenção de representar certos estados de coisas por meio de certas modalidades ilocucionárias e a intenção de comunicar essas representações a um outro ouvinte. A primeira intenção, a de representar, determina a força e o conteúdo do ato de fala. A segunda intenção, a de comunicar, é a intenção de causar no ouvinte conhecimento da força e do conteúdo desse ato de fala. Por exemplo, quando afirmo para você que está chovendo, há uma distinção entre a minha intenção de representar afirmativamente o estado de coisas de estar chovendo e minha intenção de comunicar essa representação a você. Ocorre algo semelhante com as promessas. Se prometo vir ver você na quarta, precisamos distinguir entre minha intenção de me comprometer a vir você na quarta e minha intenção de comunicar esse compromisso a você. A prova de que essa distinção é essencial pode ser formulada de maneira deveras simples. Em muitos casos, é possível ter uma intenção representativa sem ter nenhuma intenção de comunicar o conteúdo dessa intenção representativa ao ouvinte. É fácil ver por que a teoria dos atos de fala nos leva a confundir essas duas formas de intencionalidade expressas na realização do ato de fala. Se um ato de fala normal é bem-sucedido, ele envolve tanto a intenção representativa como a intenção comunicativa. Quando realiza um ato de fala, o falante normalmente tem duas intenções: a de representar um estado de coisas em um ou outro mais modelos ilocucionários possíveis e a de comunicar o conteúdo dessa representação ao ouvinte. Caso essas duas intenções não se realizem, o ato de fala fica incompleto. Como os atos ilocucionários são a unidade básica do significado pretendido pelo falante e também a unidade básica da comunicação, é irresistivelmente tentador pensar que o significado é de algum modo idêntico à comunicação. Entretanto, dentro da teoria do significado, é preciso distingui-la. Muitas objeções e muitos contra-exemplos à definição de Grice baseiam-se nessa distinção. Sempre foi um empecilho para a explicação de Grice o fato de não lidar bem com os casos de solilóquio, ou os casos nos quais o falante não se dirige a uma audiência, ou casos ainda nos quais o falante não tem intenção de causar nenhum efeito na audiência. O seguinte exemplo ilustra a distinção. Ele vai dar um exemplo que ele foi na Iugoslávia, ele não fala a língua local e eles não falavam inglês, um policial o abordou e ele tentando explicar que era inglês e eles não entendendo, que ele não entendia o que eles estavam abordando ele. Aí ele fala um monte de impropérios em inglês, como eles não entendiam, né? Então ele não tinha intenção de comunicar aqueles impropérios, né?
E porque eles não entendiam, ele resolveu falar, mas se fosse comunicar, ele não ia comunicar. A partir daqui que nós fizemos a nossa reflexão sobre Ludmila. No próximo, agora vamos ler o que Ludmila fala, de atos de fala, num exemplo. De novo, Ludmila não. Djamila.